Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Perguntas 992053030. Mas o nosso tema de hoje é verminose em cães e gatos. E aí? Veja só, a verminose é a principal doença que acomete cães e gatos. Eu brinco dizendo que, para mim, é a segunda principal doença, porque a principal doença, para mim, é fome. Mas a verminose, Marcos, ela causa diversos problemas no animal. Além dos vermes, né? Nós temos dois tipos de vermes, que seriam os vermes redondos e os vermes chatos. Esses vermes, os principais vermes que acometem os cães, aí nós vamos ter os ancilóstomos, o toxocara e os dipilídeum, tá? Esses daqui, a gente considera também como principais, porque eles são considerados zoonoses, eles são considerados vermes que passam dos animais para o ser humano, que também é uma preocupação que a gente vai abordar hoje aqui no programa, né? Já que tem pessoas, principalmente crianças, que têm contato com esses cães e esses gatos e não tem o cuidado de fazer a higiene das mãos e já leva a mão à boca e, consequentemente, vai se contaminando com esses vermes desses cães e desses gatos. Isso aí pode também causar um problema. Os vermes, eles se alimentam principalmente de sangue, eles são hematófagos, aí vão sugar o sangue do animal, causando um processo irritativo quando ele morde a mucosa do intestino, onde ele vai estar localizado, e sugar esse sangue, também impedindo a absorção dos nutrientes, aí que seja proteína, energia, que seja as vitaminas, os minerais, causando um processo inflamatório na parede desse intestino e levando aí o animal a um quadro, principalmente um quadro de anemia, consequentemente perda de peso. Aí esse animal pode apresentar quadros de diarreia, problemas de pele, queda de pelo, e aí vai agravando mais ainda o quadro desse paciente, né, desse cão ou desse gato, levando esse animal muitas vezes a ficar caquético, aí vai ficar muito magro, podendo assim abrir portas de entrada para outras doenças, né, doenças secundárias, aí como infecções bacterianas, quadros virais, acarretando a morte desse animal. Então, a gente se preocupa muito com a orientação da vermifugação na clínica e também orientando os ouvintes e os pacientes que você faça no mínimo, aí que seriam no mínimo 2 vermifugações por ano, uma a cada 6 meses. Ou o correto, o ideal era que você fizesse vermifugações trimestrais. A cada 3 meses você faz a vermifugação do seu animal, tendo o cuidado de utilizar vermífugos de amplo espectro, já que, como nós temos vermes redondos e vermes chatos, nem todo vermífugo vai matar os dois tipos de vermes que nós encontramos, tá? Então tem de utilizar vermífugos de amplo espectro e também ter o cuidado de fazer a repetição da vermifugação. A vermifugação, ela ao ser feita, o correto é que você vermifugue novamente entre 14 a 28 dias, para que você mate não apenas os vermes adultos, mas também os ovos, as larvas, né, que o animal ingeriu novamente, que ele vai completar o ciclo, que você possa também eliminá-los, fazendo com que esse animal aí vá ficar livre dessas verminoses. Então, ao você vermifugar, ter o cuidado de repetir essa vermifugação entre 14 e 28 dias. Eu particularmente indico com 21 dias a repetição da vermifugação. E você fica fazendo esse protocolo a cada 3 meses ou no máximo a cada 6 meses, para fazer com que assim esse animal fique livre dessa verminose e também diminua os riscos de transmissão desses vermes
para o ser humano, já que existe alguns vermes que são zoonoses. Ok, abraço aqui o nosso grande amigo Canidé Moreno, grande cantor, né? Canidé da Banda Feras, está aí inclusive viajando aqui nas estradas, está lá em Barra de Cima, na Paraíba, ouvindo aqui o nosso programa. Canidé é um amigo, é um talento, né? É um showman. Abraço, Canidé Moreno, obrigado pela audiência aqui do nosso programa. Está aqui ouvindo a sua participação no nosso programa, doutor Robson. Abraço, Canidé. O ouvinte pergunta aqui, como é que consegue identificar, né, quais são os sintomas quando o animal está com verme? Os principais, ele começa a perder peso, vai começar a ter quadros de diarreia, começa a cair pelo em virtude aí dessa irritação da mucosa intestinal. Ele começa a não absorver os nutrientes necessários, principalmente aí a questão das vitaminas e os minerais. Vai ficar, principalmente, Marcos, essa questão da diarreia. Ela é bastante clássica em animais que estão com extrema parasitose. Tem aí a questão também de você observar, dependendo do verme que ele tenha, né, a questão de esfregar a bundinha no chão. Isso aí é bastante clássico em duas situações, que seriam o Dipilidium e o Oxyuris, né? Aí também nós temos essas características. Então você tem de estar observando para que com isso você possa estar fazendo a vermifugação adequada. O ouvinte pergunta, o remédio de verme serve para todos os tipos de vermes ou existe um remédio específico para cada tipo de verme? Existe um remédio específico para cada tipo de verme. Então, por exemplo, se você for lançar a mão de usar uma ivermectina, a ivermectina ela não vai atingir vermes chatos, vai atingir só vermes redondos. Por isso que a gente orienta que você utilize vermífugos de amplo espectro. Então, são vermífugos que você vai ter ali principalmente uma composição de mais de um princípio ativo, né, naquele produto. Aí hoje tem produtos no mercado que vai ter praziquantel, albendazole, que vai ter ivermectina, né, que vai ter diversos princípios ativos, que esses princípios ativos vai fazer com que atinja os vermes redondos e os vermes chatos. Tem mais pergunta, é bom dar vitamínico ômega 3 ou 6 de 2 em 2 meses? O ômega não vai ter problema de você, inclusive, utilizar como uso contínuo. Se você lança a mão de estar utilizando de 2 em 2 meses, consequentemente você vai estar ajudando aí com o ômega a qualidade de vida desse animal. Mas ele serve para combater o verme? Não, combater o verme não. Ele é utilizado como auxiliar, né? Tratamento auxiliar. Tem mais perguntas? Bom dia, doutor Robson. Eu tenho um poodle, ele está com 14 anos. Ele nunca tinha dado convulsão, aí esses dias ele deu 3 convulsões. Eu não sei se foi dos fogos, o medo, ou se é os dentes, que os dentes dele estão tudo cariados, está até caindo nos queixais. Aí me diga aí, ele ficou desorientado, andando para cima e para baixo, andando. Eu dei um chá de erva doce, ele se acalmou e dormiu. Aí não deu mais não. E aí, doutor Robson? Veja só, a senhora cita aí 2 coisas interessantes. Uma que ele está com a boca bastante comprometida. E pacientes que apresentam problema na boca, e provavelmente esses problemas estão infeccionados nessas placas bacterianas, elas ganham a corrente sanguínea, podendo se instalar no coração, causando um quadro de endocardiose, aí principalmente valvar, uma infecção no coração. E essa infecção no coração pode estar acarretando um problema aí de síncope, que seria também em virtude desses fogos, ele pode ter se agitado e tido aí como se fosse um desmaio e apresentou essas características que a senhora cita. Então, minha orientação para a senhora é que procure um médico veterinário para que possa ser feito exames nesse animal, identificado aí se ele vai ter um problema cardíaco ou não e fazer o tratamento adequado. Também existe a possibilidade dele ser epilético, né? Ter um quadro de epilepsia. Mas como tem um histórico dos fogos, tem esse outro histórico todo aí, é mais provável que ele tenha um problema cardíaco e é necessário que se faça aí exames como eletrocardiograma, ecocardiograma para fechar um diagnóstico. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, doutor. Esse gatinho aí, o veterinário aqui de Cruzeta veio na minha casa e diagnosticou como sarna. Aí deu 2 injeções nele, só que ele se alimenta bem, não tem diarreia. Isso aí pode ser verme também?
E aí, doutor Robson? Olha, o ideal é que a senhora procure novamente o médico veterinário que atendeu a senhora. Realmente pode ser um quadro de verminose, mas também existem diversas viroses, ou diversas infecções bacterianas que também causam quadros de diarreia. Tá? Então, nessas situações, a gente orienta que as pessoas realizem exames de fezes desses animais, coletado uma amostra de fezes, para que possa ser feito, tem aí vários exames como método direto, como o OPG, que seria ver a quantidade de ovos por grama de fezes desses animais, para poder fazer o tratamento adequado. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, sua fã. Sou do Jardim de Siridó. Dr. Robson, aqui em casa tem uma gatinha preta. Ela fazia cocô, era mais sangue. Era bastante sangue no cocô. Ela morreu. Isso pode ter sido verme? Dr. Robson tem fã em tudo quanto é canto, né? Muito obrigado, muito obrigado. A senhora não imagina, se a senhora disse que é minha fã, imagine que eu sou fã da senhora, né? Na verdade, Marcos, eu adoro as pessoas que gostam de animais. Então a gente se torna fã de quem gosta dos animais. Então a recíproca é verdadeira. Uma coisa que essa questão de estar eliminando sangue nas fezes, existe, como os vermes são hematófagos, eles se alimentam de sangue, muitas vezes eles mordem para se alimentar do sangue, mordem a mucosa do intestino. E quando eles soltam essa mucosa, fica apresentando sangramentos. Existe essa possibilidade de ser verminose. Mas também existe a possibilidade de ser outras doenças, como a neoplasia, que seria um tumor, essas fezes muito ressecadas que saem irritando a mucosa ali do plexo hemorroidial quando ele vai defecar. Então, existe também diversas possibilidades dessas fezes estarem apresentando aí com sangue, né? Aí também tem a possibilidade desse sangramento com melena, né? Que seria o sangue, a presença de sangue nas fezes, ser também em outra parte, não apenas no final do intestino. Dr. Robson, tem uma cachorra vira-lata que ela come comida, só que está muito gorda e vez ou outra aparece com coceira e chega a ferir o corpo. Boto ração para ela, mas passa dias sem comer, até por pena eu volto a colocar comida. Me dê alguma dica do que pode ser? Primeira coisa que você tem de fazer é misturar a ração na comida. Quando você necessita tirar a comida caseira e adicionar ração, você nunca faça de forma brusca, porque ela realmente não vai querer comer. Então tem de triturar a ração para ela ficar pó, e você mistura o pó dessa ração na comida caseira. E depois você vai diminuindo a quantidade de comida caseira e aumentando a quantidade desse pó da ração. E depois você vai aumentando um pouco dos grãos até que você tire na totalidade a comida caseira. É a dica que eu posso dar, Marcos. E a forma mais adequada de você fazer substituição em comida caseira com ração. Ok, doutor Robson, eu adotei um gatinho do meu da rua e os olhinhos dele estavam muito remelento. Aí um dos olhos ficou bom e o outro perdeu a visão. Mas só que ele não tem as pálpebras para fechar o olho que está cego. Tem algum problema nisso? Ele vai ficar sempre apresentando ele tem as pálpebras, mas as pálpebras não fecham, tá? Isso aí ele vai sempre ficar apresentando uma secreção. Ela pode, inclusive, infeccionar. Nessas situações, a gente realiza a enucleação, quer dizer, a retirada desse globo ocular que ficou ainda, que ele rompeu, mas ainda ele está ali no local. A gente faz a retirada e faz o fechamento cirúrgico dessas pálpebras para poder evitar aí, inclusive, Marcos, um quadro mais grave que seria uma infecção desse olho e por via ascendente aí ganhar o nervo óptico e causar até um quadro de encefalite nesse animal. Tem mais perguntas? Bom dia, doutor Rob, bom dia, Marcos Dental. Eu também sou fãzíssima de doutor Robson, Ave Maria. Eu não perco uma sexta-feira, aliás, todos os dias, mas na sexta-feira
é especial, porque eu tenho um gatinho especial e ele fez castração, agora está bem demais, graças a Deus. Quase 100% bem. Melhorou bastante. Pois um bom final de semana para todos. Abraço, quando você estiver distribuindo autógrafo, lembra de mim, viu? Bom final de semana para a senhora. Agora você, Marcos, é porque você não prestou atenção. Ela disse que é minha fã e eu agradeço, mas ela é fã na sexta-feira. Porém, ela fala que assiste todos os dias, então ela é mais fã sua do que minha. Então, dona Sônia, um grande abraço para a senhora, e eu sei que a senhora é 6 vezes mais fã de Marcos do que de mim. Não, que é isso, gente. Um abraço, dona Sônia, obrigado pelo seu passeio. Eu fico feliz porque eu fico tão feliz quando as pessoas dizem, escuta o programa, mas eu gosto muito das pessoas que participam, que estão aqui diariamente. Isso é uma satisfação, isso não tem preço, uma coisa Não tem dessa. preço, e Marcos, aí você imagina que quando a gente escuta várias pessoas que informam a gente, né, que escuta o programa, que gosta, né, dessa dia a dia, mas também você não tem noção do quanto as pessoas são sua admiradora, né, que você é formador de opinião e que está aí durante esses 5 de segunda a sexta-feira trazendo informação e também alegria para essas pessoas no seu dia a dia. Que bom, um abraço aí para dona Sônia. Tem mais pergunta aqui chegando, ouvindo, quer saber o seguinte, existe remédio para tratar piolho em cachorro? Cachorro tem piolho? Tem sim. As pessoas confundem, inclusive, o carrapato macho, que é o vermelhinho pequeno, como que se sendo pulga, né? Existe, Marcos, existe a pulga, né? Existe o carrapato e existe o piolho. Então aí nós temos as três, e o tratamento, o medicamento indicado é o mesmo para as 3 situações. Quem apareceu aqui deu as caras foi Marquito, né? Sou ouvinte todos os dias e hoje é um dia especial. Dr. Robson é o santo dos bichos. Olha aí, Dr. Robson. Não, Marcos. Já lhe canonizaram aqui já. Não. Desde São Francisco de Assis quieto. Ele tá protegendo a gente só é um veículo de estar aí ajudando aos animais. Verme mata? Mata, né? O verme mata, já que ele suga o sangue do animal, podendo levá-lo uma infestação maciça, podendo levá-lo à morte, inclusive também com a questão de abrir porta de entrada para infecções secundárias. Mas o verme por si só, ele mata sim quando é uma infestação tão grande, uma infestação maciça, podendo inclusive causar obstrução intestinal com a formação de bolos, né? Eles se entrelaçam fazendo bolos, causando uma obstrução intestinal. Existe cura para o verme? Existe tratamento e, consequentemente, existe cura. Aí é só entrar com a medicação adequada. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia. Aqui é de Serra Negra do Norte. Queria saber aí do doutor veterinário aí. Eu tenho um gatinho aqui que ele começa a andar e caindo. Começa a andar e caindo, assim como se estivesse tonto, sabe? E fica sem comer e sem beber. Aí com pouca ria de uma vez. Passou 3 dias desse jeito. Aí depois se levantou, começou a andar, tá comendo, tá bebendo. Aí eu queria saber o que era isso. Como se ele tivesse tonto, ou isso é alguma coisa nos ossos, assim, nas juntas, sabe? Dele. Alguma coisa assim, eu acho parecido assim. Ou na junta, ou então ele fica tonto. E eu queria saber o que era isso. E o que é isso? Marcos, existem algumas doenças que podem causar isso. Aí nós teríamos um quadro de encefalite, que pode ser um problema no cérebro, um problema no labirinto, né, que seria um problema no ouvido, que também pode causar uma labirintite, causando esse quadro. Mas também existem algumas viroses, como a felve e também a calicivirose, que pode causar problemas aí na articulação. Aí, como é muito complexa a sintomatologia, né, é interessante fazer alguns exames para poder saber qual agente está causando e se está apresentando essa lesão neurológica que ele estava apresentando, se era neurológica ou se era um problema ortopédico, aí um problema nos ossos, como ela cita,
para poder saber aí o diagnóstico mais adequado e o tratamento mais adequado. Você já falou sobre isso aqui várias vezes, mas a gente, em respeito aqui ao Vitor, nós vamos perguntar mais uma vez. Pode dar comida de panela para o animal? Eu não sou contra, Marcos, dar comida de panela. A gente só tem de identificar que quando você dá comida de panela de ser humano, a comida que é realizada, que é feita para o ser humano, ela vem com bastante temperos, principalmente a questão da cebola, que o cão ele não pode estar comendo cebola, porque a cebola causa hemólise, a cebola causa destruição das células sanguíneas. Consequentemente, se isso aí acontecer, você vai estar causando aí uma anemia nesse animal e podendo levar esse animal à morte. Então, mas se você faz uma comida especial, por exemplo, a comida que Spike come, né? Spike como Spike uma comida, é aquele animal que está Spike é lá de abandonado, Parelhas, né? Tá abandonado, né? Da abandonado não, da minha amiga Joelma. Ela tem que aparecer, né? Claro, rapaz. O veterinário Deixe Joelma quieta. Então, se você faz uma alimentação especial para esse animal, ótimo. Desde que não contenha aí esses condimentos como cebola, né? O alho eu tenho uma reserva, mas principalmente cebola. E você pode dar sem menor problema. A questão é que você vai ter que ter uma cozinheira para esse animal, um cozinheiro para esse animal durante toda a vida, né? Diferentemente da ração que você pode colocar lá e o animal pode se alimentar na sua totalidade. O ouvinte quer saber se um miúdo de frango perfura o intestino do cão. Quando ele fala miúdo de frango, a gente leva em consideração que ele está aí falando não apenas das vísceras, né, que seriam as vísceras brancas ou vísceras vermelhas, mas também colocando osso. O osso ele pode causar sim problema, principalmente osso de galinha. Quando o animal vai morder, ele fica em forma de bisel, e ao ingerir esse bisel pode cortar aí não apenas o céu da boca, né, o palato, como também o esôfago e até causar perfurações de estômago. Ele botou aqui pé, pescoço, asa. Isso, o pescoço não causa tanto, tá? A asa vai ter osso que pode causar em forma de bisel e o pé também vai causar em forma de bisel. Tá? Então esses ossos longos, eles são os ossos mais problemáticos que existem para causar lesões aí de perfuração em cães. Tem mais perguntas? Bom dia, doutor Robson. Eu crio um cachorro, ele é salsicha com pudo, tem 4 meses. Só que de segunda-feira para cá ele tá com uma coceira terrível e se coça muito, e eu já procurei e não vejo carrapato, mas o bichinho tá assim, que não pode nem dormir de noite, de tanto se coçar. O que devo fazer? E aí, doutor Robson? O primeiro que a senhora deve fazer é procurar um médico veterinário para identificar se essa lesão de pele, essa dermatite, esse prurido que ele está apresentando, que é essa coceira, qual a origem disso? Se é uma origem de uma dermatite alérgica, por exemplo, a um produto químico que está no chão, se é uma presença de um fungo, se é presença de uma bactéria, se isso aí vai ser uma dermatite alérgica a uma picada de carrapato, que seria a DAPC, né, dermatite alérgica à picada de carrapato. Então tem de identificar qual a origem para poder tratar de forma correta e impedir. Muitas vezes, Marcos, eu já peguei pacientes que o problema era o perfume. Toda vida que a mulher usava o perfume, o cachorro começava a se coçar. Então você tem de identificar qual agente está ali irritando a pele desse animal, causando esse prurido. Bom dia, Marcos. Eu estou na causa animal há mais de 15 anos e digo sem errar que o Dr. Robson hoje é um dos melhores veterinários do Brasil. Muito sábio e seguro nos diagnósticos de animais. Também sou fã. E a equipe de veterinários dele também é nota 1000, é top. Gracinha Maia, forte abraço para Gracinha. Obrigado, Gracinha, um grande abraço. Olha, Dr. Robson, ele está na Veteripet aqui em Caicó, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro da cidade, telefone 3421-1263. Você quer seguir a Veteripet nas redes sociais? É muito fácil, instagram.com/Veteripet. E obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, e dizer lá, nós somos a equipe 4 médicos veterinários, aguardando a visita de vocês e a presença para tentar ajudar na melhor maneira possível. Só rapidinho, o ouvinte está aqui cobrando para que passe, porque são muitas perguntas, infelizmente nós temos choro, mas deixa eu colocar essa aqui. Bom dia, doutor Robson. A cachorrinha da minha irmã é uma vira-lata daquelas pequenininhas.
Aí esses dias ela tá com a barriga alta, vomitando e fazendo cocô verde, tá com diarreia verde. O que pode ser e o que ela pode dar? E aí, Dr. Robson? Marcos, essas situações assim que elas muitas vezes elas são clássicas, porém elas são complicadas a gente fechar um diagnóstico. Inclusive a gente tem de lançar mão de exames complementares aí, hemograma, ultrassonografia. Como ela fala que a barriguinha tá grande, a maior possibilidade aí é que esse animal possa ter um quadro digestivo ou uma piometra, que seria pus dentro do útero, que faz com que essa piometra faz com que esse animal beba bastante água em virtude da infecção, né? Muitas vezes apresenta vômito e fica saindo uma secreção pela vagina, que a pessoa se confunde achando que está saindo pelo ânus, né? Então tem de fazer aí um exame clínico. Minha orientação é que a senhora procure um médico veterinário urgente, né, para que possa ser feito exames aí de hemograma, exames complementares, principalmente um exame de ultrassonografia, porque se confirmar um quadro de piometra, possa ser que o médico veterinário oriente a senhora a fazer uma cirurgia de emergência para a remoção desse útero aí que está com esse acúmulo de pus dentro dele. Para fechar e não deixar ninguém sem resposta, o ouvinte pergunta: meu cachorro não come mais ração. Ainda dá tempo fazer ele gostar de ração? Dá sim, é só fazer aquele manejo que eu falei, quebra a ração, mistura na comida caseira, você faz ela em forma de pó, mistura ela na comida caseira e você vai aumentando a quantidade de ração e diminuindo a quantidade de caseira ao longo aí de 10, 15 dias, você consegue fazer com que eles gostem de ração sem problema. Isso dá certo? Dá certo sim. Obrigado pela sua participação. Obrigado, bom final de semana a todos. São 8 horas 12 minutos, confirmando 8 e 12, o Dr. Robson volta na próxima.